Vamos hoje voltar para uma ilha que pertence aos pássaros e que já sofreu uma guerra com os porcos. E aí, vocês já conseguem identificar com a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa guerra, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Angry Birds 2 lançou nos cinemas, se eu não me engano, gente, lá por 2019 e vai nos levar novamente o nosso protagonista Red a enfrentar mais uma guerra. Dessa vez não será com os porcos, porque haverá uma terceira ilha. A primeira ilha, como vocês já sabem no filme, é dos pássaros. A segunda ilha que surge é a dos porcos. E a terceira ilha que irá surgir nesse segundo filme é das águias. Então, gente, a primeira vez que eu vi, na verdade, o trailer, eu vou ser bem sincera, eu achei que o filme seria muito ruim, porque normalmente a possibilidade de um segundo ser melhor do que o primeiro é bem difícil, porém eu estava errada. O mais interessante, gente, é que neste segundo filme, os porquinhos e os pássaros irão se unir para derrotar a Ilha das Águias. Então, a nossa guerra vai ser essas duas ilhas contra a Ilha das Águias. É divertido isso, gente. E uma outra coisa aqui, nesse segundo filme, nós teremos mais personagens fazendo parte desse grupo. Nós teremos o Red, o Chuck, o Bomba, o Leonard e depois nós teremos a Silver. A Silver é a quinta integrante que vai complementar este grupo. E o Leonardo também vai complementar esse grupo. Fora mais dois outros personagens, que é uma porquinha, vamos dizer assim, gamer, e um porquinho que lembra muito o Johnny Depp, gente, sério. Eu não lembro o nome desses dois personagens, eu peço desculpas, mas aí vai complementar tudo a equipe. Mas, diferente do primeiro, em que o nosso protagonista, o nosso herói será o Red, nós teremos um foco diferente. Nós ainda teremos o Red como, sim, o protagonista, mas também teremos um foco feminino, que é a Silver. Então, quem vai ser dessa vez a cabeça do grupo, que vai guiar o grupo para essa batalha, para que eles vençam essa guerra, vai ser a Silver. Então é interessante isso, gente. Eu não sei se vocês já notaram, muitos filmes andam fazendo essa questão de colocar uma protagonista feminina, mostrando a capacidade da mulher e como ela é uma guerreira, o quão poderosa ela pode ser. Então eu achei interessante isso, ter essa mudança. Eu não sei, tá, gente, se o game é assim, tá? Porque eu só conheço as primeiras fases de Angry Birds, que é a guerra dos pássaros contra os porcos. Eu não sei se tem uma continuação desse segundo, se é realmente desse jeito ou não. Mas é interessante esse modo como o cinema anda trabalhando. Fora também o fato de que, sim, a nossa vilã vai ser uma águia, vai ser uma fêmea, mas ela também tem um foco bastante interessante, porque, na verdade, ela não se tornou bem uma vilã porque ela queria. Ela se tornou uma vilã pelo fato de ser magoada pelo grande amor de sua vida. Então, isso é uma coisa meio que patética. Eu vou ser bem sincera, o filme inteiro, do começo ao fim, gente, é muito divertido. Eu gosto muito de Angry Birds por dois motivos. O primeiro motivo é porque ele é bem divertido, você se mata de dar risada. E o segundo motivo é, literalmente, esse de todas as animações que eu vi até agora, tem a melhor seleção musical. Acho que talvez o meu Malvado Favorito 3 também tem uma seleção musical muito boa. Mas ainda, este filme tem uma seleção musical fabulosa, gente. Mas primeiro, antes da gente ir nessa parte das músicas, vamos falar um pouquinho mais sobre a história. Então, quando eles descobrem que existe uma terceira ilha, o Red e o Leonard resolvem juntar as forças para derrubar esse inimigo, pois a Ilha das Águias tinha um pequeno problema, ela era congelada, o que era uma coisa meio que patética, já que as duas ilhas eram extremamente calor, estavam no meio, uma coisa bem tropical, enquanto essa terceira ilha era uma ilha congelada, o que é, na minha opinião, até que certo impossível, já que estava no meio do oceano e não existia meio que uma lógica para dizer por que estava congelado. Mas essa que é a parte divertida desse filme, gente. Então, essas partes meio que lógicas que fazem você se rachar de rir. E quando esses dois resolvem juntar as forças, você já pensa, não vai dar boa coisa. E realmente não dá muita boa
coisa, porque os dois querem ser heróis, os dois querem ser líderes e fica aquele impasse de quem é o melhor para liderar aquele grupo. Outro ponto bacana nesse filme é a questão de que quando os dois resolvem se juntar, existe uma trégua. E daí o que acontece? As duas ilhas param de brigar e todos começam a voltar a viver a sua vida de um modo mais tranquilo. E o Red começa a ficar de lado. E isso incomoda muito ele, porque ele sempre achou que a única utilidade dele era justamente para proteger a ilha. E quando os pássaros começam a ver que existe uma trégua entre as duas ilhas, ele se sente esquecido de lado e não sabe mais o que fazer. Aí que entra uma outra parte mais cômica, em que o Chuck e o Bomba levam ele para aqueles programas de encontros de relacionamento. Eu não sei se aqui existe no Brasil, eu sei que existe nos Estados Unidos, em que você vai lá e tem um tempo pra conversar com a pessoa, daí toca o sino, vai mudando de mesa, entende? Então é engraçado isso, porque ele não vê utilidade nisso, ele não acha que seja útil, e é a partir daí que ele conhece a Silver. Só que a Silver, ele não sabe que é irmã do Chuck, e no começo os dois se desentendem muito. E quando o Leonard finalmente surge pra pedir ajuda do Red para resolver esse problema, eles vão indo atrás de quem vai completar toda a equipe, e o Chuck diz que precisavam de alguém que fosse o cérebro de toda a equipe, e aí que aparece a Silver. Então é super cômico essa questão de que os dois em muitos momentos não se bicam, mas em outros momentos eles acabam se acertando. Agora vamos sim finalmente para a parte que eu mais amo nesse filme, que é a questão da seleção musical. Gente, o primeiro filme eu já falei que é maravilhoso a seleção musical. O segundo não tem nem o que questionar. Tem um momento da cena que é a questão em que eles começam a fazer uma batalha de dança e você se racha de dar risada, porque é cômico aquilo, o modo como eles entram disfarçados de águia, vamos assim dizer, né? E daí eles não conseguem se acertar nos passos, todo mundo se ajudando, então a sensação que o segurança tem é que eles estão chamando ele pra uma batalha de dança. Daí começa uma batalha de dança e é muito engraçado. Aí tem uma outra cena em que a Silver pede pro Bomba distrair eles. Gente, você imagina, pô, é o Bomba. O que o Bomba vai fazer? Simplesmente vai explodir, que é a única coisa que normalmente ele faz. Aí a distração dele é literalmente chamar todos os seguranças e ficar bebendo chopp. E é muito cômico, você se racha de dar risada. Que ele vira e fala: Silver, consegui fazer a parte de distração. Aí eles começam a fazer toda aquela rodinha de diversão, rindo. E daí de repente tem uma das águias que vira e fala: olha, eu não lembro o nome do personagem também, gente, peço perdão. Tá soltando a franga. Daí ele tá: Baby Shark, tchururu, tchururu, Baby Shark, tchururu. Gente, é muito bom esse filme. Eu me rachei de rir. Eu realmente achava que Angry Birds 2 ia ser muito ruim, porque é bem difícil uma continuação ser melhor do que a original primeira em animação, tá, gente? É bem difícil, mas assim, ela se superou em tudo que pode. E daí quando você vê que acho que é a Super Águia, a Mega Águia, eu não lembro também, ele aparece que seria um dos outros integrantes do grupo também, mas ele acaba fugindo porque ele veio daquela ilha. Que era uma coisa bem interessante, não se dava uma explicação de como aquela águia havia chegado lá, da onde ela tinha vindo, contava a história dele sim, mas da onde que lugar exatamente ele veio, porque os outros pássaros eram bem diferentes. Aí a gente tem mais uma outra parte. Além desse foco dessa equipe, vamos dizer assim, de história principal, vamos dizer assim, do filme, existe uma história secundária dentro dele, que é com os 3 passarinhos filhotinhos, que, gente, é muito cômico. Você lembra em vários momentos como se fosse a Turma da Mônica, até eles fazendo lá toda a confusão que eles se metem, até o modo como eles conversam, lembra em alguns momentos como se fosse a Turma da Mônica. E é muito cômico isso. Então, é interessante que nesse filme nós temos, vamos dizer assim, uma história principal e uma sub-história contando de uma aventura dos outros passarinhos. Quando
quando a passarinho resolve pegar os ovinhos da irmã pra fazer uma interpretação de teatro e os ovos acabam indo pro mar e daí eles vão atrás. Gente, é muito cômico toda a cena, porque existe um momento do filme em que daí eles estão falando, tá sendo muito fácil isso, e realmente tudo que é fácil você tem que suspeitar, e daí de repente a situação começa a ficar mais complicada. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme se você não assistiu ainda o segundo. Eu demorei pra assistir porque eu esquecia. E tem na Amazon Prime, então se você tá procurando um lugar e você tem um streaming da Amazon, assiste porque vale muito a pena. O filme é maravilhoso, é bem divertido, você se mata de dar risadas. É uma ideia pra criançada, se você, por exemplo, tá com as crianças em casa, assistir com a criançada e com a família, que vale muito a pena. Principalmente, é claro, na minha opinião, a seleção musical, que é o que ganha sobre tudo nessa história. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Angry Birds 2, o que você achou? Qual que é a cena que você mais gosta? Ou a seleção musical, qual que é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!